Azedo? Não. Muito bem, estamos de volta ao vivo para você, aqui pela TV A Semana, nesta segunda-feira, dia 27 de abril de 2015. E hoje, como eu falei no bloco anterior, nós estamos destacando as decisões dos campeonatos estaduais. Neste bloco, vamos falar da final no Rio de Janeiro e também da final em São Paulo, né? O Mariano, que é botafoguense, né? Tomou aquele sapeca do Vasco ontem, né, Mariano? Já pingou por aqui, a cabeça está inchada. Mas domingo nós vamos virar esse jogo, né? No Miltão, que eu não chamo de Miltão, continuo chamando de Engenhão, mas sendo do Engenhão, jogar no Maracanã, lá no Rio de Janeiro faz de tudo para complicar, né? Bom, no Engenhão, então, no jogo de volta, entre Botafogo e Vasco, o Botafogo venceu, o Vasco venceu por 1-0 ontem no Rio de Janeiro, no Maracanã, e o jogo de volta sendo do Engenhão, segundo o nosso amigo Mariano, né? Vai ser 2-0 para o Botafogo. Está na tela para você. Vasco 1, Botafogo 0, depois de uma partida equilibrada. Embora o Botafogo tenha se mostrado melhor, né? Em alguns lances, acertando a travessão. Por exemplo, em duas das ocasiões em que teve boas oportunidades, mas não soube aproveitar os bons momentos, as boas chances, e acabou sendo derrotado. A gente está vendo aí esses lances, então, da primeira partida da decisão do Campeonato Carioca entre Vasco e Botafogo. O Rafael Silva, né, aquele chamado herói improvável, né? Foi quem garantiu a vitória do Vasco sobre o Botafogo e a vantagem na final. A gente vai ver o gol na sequência dos lances. Foi aos 46 minutos do segundo tempo. O atacante de 24 anos fez o gol da vitória, então, aos 46 e coroou aí os 70% de posse de bola do Gigante da Colina, né? É curioso o futebol. O Botafogo teve as melhores chances, do Vasco teve a posse de bola. E o Alvinegro não fez boa partida, segundo a análise aqui do Globoesporte.com, né? Ainda que tenha tido então as chances melhores, não jogou tão bem e viu o seu benefício dos dois empates ir por água abaixo, né? Vasco 1-0, ao Vasco resta o empate puro e simples na próxima partida para assegurar o título do Campeonato Carioca 12 anos depois, né? O Botafogo precisa vencer por 1-0 para forçar a decisão por pênaltis ou por 2-0 para ficar com o título nos 90 minutos. Jorginho. Olha, foi um grande jogo, né? Foi um jogo excelente, Botafogo e Vasco saindo para o jogo, né? Não preocupado muito com esse negócio de ficar defendendo o resultado, né? Botafogo não preocupou com isso, largou o regulamento de lado, partiu para jogar futebol. Mas é aquela coisa, né? Futebol, ele tem 90 minutos, tem mais aquele tempo a mais, né, que o árbitro dá agora. E faltou concentração, né? No finalzinho ali, faltou concentração na defesa do Botafogo. Num lance de bola parada, né? O Vasco foi e venceu o jogo. E mostrando aí, né? Que não foi à toa que o Doriva, né, conquistou o título paulista o ano passado, né? Estava fazendo um excelente trabalho no Vasco da Gama. E o Doriva com o pé aí, né? Para conquistar agora o título carioca. Mas nada está definido, né? Não está definido ainda. O Botafogo pode vencer por 1-0, por exemplo, e vencer nos pênaltis. Como aconteceu com o Fluminense, que ele reverteu na semifinal, quando tinha perdido por 2-1 no primeiro jogo, no segundo venceu por 2-1 e avançou a decisão depois de passar pelo tricolor nas penalidades. Olha que bola no travessão, né? Tem dia que a coisa não anda, a coisa não funciona. E o mais importante, né, Léo, nisso tudo aí, é que o Botafogo vem jogando bem, né? Vem jogando bem. E um resultado de 1-0 num clássico é um resultado normal. O time do Botafogo não pode, né, abaixar a cabeça, pensar que está tudo perdido, porque o Botafogo tem totais condições, sim, de reverter esse resultado, né? Tanto levando para os pênaltis, né? 1-0 acho que vai para pênalti. Isso, perfeito. Como o Botafogo tem todas as condições de vencer o jogo por um placar de 2 ou mais. E isto é tranquilo dentro do futebol. Tem nada perdido. Rafael Silva fez o gol, literalmente foi para a galera, né? Boa presença de público ontem no Maracanã. Quase 50 mil pessoas estiveram no Maraca para acompanhar essa decisão. André. Quando o Vasco se ganha, da forma que se ganhou ontem, né? Para a alegria do Robert, da Mônica Souza, que estão lá em Portugal. Do Babu. Mas o Babu, quando o Vasco ganha, não participa. Babu. Quando o Vasco ganha, ele não participa, não. Ele só fica rindo lá no bar dele lá. Agora, quando o Galo ganha, ele participa. Né? O Babu é o contrário. Mas aí foi um bom jogo, apesar que, clássico, não tem nada definido. Com certeza, para minha opinião, pelas chances criadas na partida, foi o melhor jogo da rodada. E tem um detalhe também, Léo. Tem que pedir a organização do Maracanã aí, para tirar aquela escadinha que dá acesso ao público lá, né? Do famoso geral, aquela rampinha ali. Porque toda vez que o jogador vai comemorar junto, os 4, 5 tirar o jogador de lá,
Então por que eles vão deixar... Eu acho que o bacana é aquilo ali, o Pois contato é, do ó. jogador com o torcedor. Mas aí chega fiscal para tirar o jogador, Ainda chega que o jogador ajudante para tirar. ainda o jogador seja amarelado, né? A maioria dos árbitros mostra cartão para o jogador Ridículo. quando ele comemorar. Isso ele faz uma falta violenta, não. A primeira falta que ele fez no início da partida, não posso dar cartão, não. Aí sobe lá para festejar com a torcida e toma cartão. Eu As já coisas penso... ridículas que acontecem no nosso futebol, né? O André tocou num ponto interessante. Eu já penso totalmente o contrário do Léo Baião e mais ainda o contrário do André. Com essas arenas agora, em que o torcedor ele fica bem próximo do campo, que não tem segurança nenhuma a nível dele pular, que ele pode pular a hora que ele bem quer, ele pode adentrar ao campo a hora que ele bem quer, eu penso que deveria ter uma regulamentação, os jogadores têm um limite para ir vibrar com o torcedor. Naquelas placas de publicidade, não poder passar dali, correndo o risco de ser até expulso, porque se começar a ir ali no meio da torcida vibrar, certo? Vai dar o direito depois do torcedor também pular aquilo ali e vir para dentro de campo vibrar. Ou no momento de uma má atuação de um árbitro, ou de uma má atuação de um time, o torcedor querer entrar também para protestar. Então eu penso que deveria estabelecer esse limite aí urgente. Presta atenção no que eu estou falando. Teremos problemas no futuro se continuar assim. Não há necessidade do jogador entrar lá no meio da torcida para vibrar. Aquilo ali não vai mudar nada no futebol, não vai resolver nada no futebol, até porque tem muito jogador que não joga nada, dá um chute de canela aí e quer ir lá no meio da torcida aparecer e ganhar ibope. Então, pode parar com isso enquanto é cedo, porque nós vamos ter grandes problemas no futuro aí se isso continuar. Muito bem. Bom, vamos falar da final do Paulistão agora. Campeonato Paulista também teve a sua primeira partida da decisão sendo realizada neste domingo. O jogo foi entre Palmeiras e Santos e foi realizado na Arena Palestra, em São Paulo. Também boa presença de público, aproximadamente 40 mil pessoas estiveram nesta primeira partida da final do Paulistão. E, mais uma vez, com aquele ingrediente que costuma não faltar muito, que é a arbitragem polêmica, né? Principalmente nas decisões. O Palmeiras saiu na frente do Santos na decisão, com esse gol do Leandro Pereira. Os santistas reclamam de impedimento do gol dele, né? E de pênalti marcado e desperdiçado por Dudu, né? Houve uma penalidade, então, a favor do Palmeiras, que não soube aproveitar essa oportunidade e, por isso, não ampliou o marcador. Os palmeirenses, então, cobraram mal a penalidade e o Rafael Marques perdeu. Mas, enfim, os santistas, que precisam agora reverter a situação na Vila Belmiro no próximo final de semana, estão muito chateados, aí, revoltados, mais uma vez, com a arbitragem. Essa reclamação, essa revolta, procede, André? Realmente o juiz prejudicou tanto o Palmeiras assim? Ou melhor, eu não vi o jogo. Santos assim? Eu não vi o jogo, não. Agora, o lance que originou o gol, o jogador participando da jogada de forma indireta, depende da maneira que o árbitro viu esse lance, pode se marcar impedimento. Porque lá, ele participa, ele dá aquele famoso toque falso, entendeu? Mas é interpretativo, né? Tem pois é, exatamente, depende da interpretação do árbitro. Agora, se ele achar que não participou do lance diretamente, pode ser gol legítimo. Mas eu acho que ele participou um pouco do lance indiretamente, que ele abriu as pernas e deixou a bola passar. Eu acho assim, quando a gente observa várias opiniões, né, principalmente dos comentaristas de arbitragem, que hoje estão espalhados aí pelos mais diversos canais, aí quando a gente percebe, um comentarista tem um ponto de vista em relação a esse lance, o outro comentarista tem um outro ponto de vista, então automaticamente a arbitragem já está isenta. Porque se existem posicionamentos diferentes, então obviamente que a arbitragem vai optar por A ou por B. Né? Então automaticamente eles estão isentos. Já tem juiz que dá, tem juiz que não dá. Então acho que não é aquele erro assim, que mereça tanta reclamação por parte dos santistas, não. A regra é clara, mas o critério, cada um tem um critério. Eu não entendo um pouco da arbitragem brasileira assim. Então é complicado. A arbitragem brasileira, né? Às vezes o quarto árbitro fala que foi participação, o árbitro não volta atrás, um já volta, né, igual reclamou do lance do gol, né, da expulsão, volta atrás e expulsa. Então a arbitragem brasileira está nojenta, como diz o outro, está um saco. Brasileira, né? Esses erros do juiz. Brasileira. Bom, e aí, Jorge, não sei se você que tem por hábito gostar de discordar de tudo, né? Eu não sei se você concorda, mas enfim, dê a sua opinião. Na verdade, né?
o Carraro colocou nós três aqui, né? Se nós não discordar, né? Se for para graça, todos né? três aqui concordar, fica só você, né? Você põe a com sua tudo, opinião né? e pronto. Fica muito então, na verdade, nós temos que discordar, né? Mas tem pontos que a gente tem que acompanhar também a linha de raciocínio, quando ela é lógica também, né, Léo? A verdade é que esse ato de ontem, ele foi totalmente, ele se enrolou no jogo, né? É o que você falou. Se um pensa de um jeito e o outro de outro, já abriu o questionamento. Quanto ao lance do impedimento, no meu ver, o gol foi legal, foi normal. Uns já acham que não foi, que ele participou ativamente da jogada. Poxa, a bola lá vai em cima dele, ele está saindo que ele não quer participar da jogada. Se ele não abre a perna, a bola bate nele, é impedimento. Então ele tem que encontrar uma forma de não participar da jogada. Ele abriu a perna porque o outro estava passando. Justamente, mas a bola ia bater nele. A jogada era do outro que não estava. O outro tinha direito de fazer a jogada. O passo foi em direção dele. E não dele, ele. Justamente. Então, isso é questão interpretativa. Agora, o juiz enrolou, Léo. Quando ele marca um pênalti que não existiu, no meu modo de ver, que a falta começou no meio de campo, quer dizer, os dois jogadores, né, usando da mesma força para disputar a jogada. E quando chegou dentro da área, aí sim que ele foi optar para marcar e para o outro lado. Ainda expulsou o jogador do Santos. A falta que foi pênalti, que ele deveria ter marcado para o Palmeiras também, ele não marcou. Então a questão disciplinar e a questão técnica dele foi julgada e realmente ele estava todo atrapalhado no jogo e não conseguiu apitar um clássico à altura, que é uma final paulista entre Santos e Palmeiras. Bom, o pessoal continua participando, né? As pessoas acompanhando a mais uma edição do nosso programa, né? O meu amigo Evandro Costa, né? Me encontrei com ele na manhã de sábado, no calçadão da Miguel de Castro, na loja do Ricardo ali, né? Pô, rapaz, manda um abraço pra mim lá, tô sempre ligado, ele tá sempre mandando um abraço, Evandro. Um abraço aí, obrigado pela audiência, né? Ele que é São Paulino, grande tricolor, né? E tá ligado com a gente, um abraço pro Evandro e obrigado pela audiência. O Severo Arantes, né? Figura carimbada, tá sempre sintonizado com a gente também. O Alex Soar, né? Que é corintiano, nosso fiel escudeiro, o Marcelo Cruz, enfim, está todo mundo sintonizado. E o Thiago Henrique Lopes, o Thiago, que também é lá do Calçadão, para não perder o hábito, está provocando você, André. Ó, pergunta ao André Saleb qual foi a programação de domingo dele, né? Se ele foi pescar, se ele saiu com a família, porque ontem o time dele estava de folga, então não tinha nada para fazer. E aí, André? Ô Tiagão, primeiramente um abraço. A minha ocupação de domingo foi fazer um caldo, né? Para se tomar com um requeijão lá de Poços de Caldas, que começou já a engrossar pro seu lado. Caldo engrossou? Lá de Poços de Caldas, o caldo? O caldo lá de Poços de Caldas. O local então é apropriado, né? Entendeu? Tomar com aquele requeijão Poços de Caldas. Começou já a engrossar pro seu lado. Cuidado de misturar caldo com requeijão, vai dar um desande, hein? Vai dar, cuidado de gerir. Vai engasga essa textura tudo. Aí. Bom, vamos fazer um intervalo. Na volta, a gente já vai destacar a final do Campeonato Mineiro entre Caldense e Atlético. Atlético e Caldense, para ser mais preciso, se enfrentaram ontem no estádio do Mineirão em Belo Horizonte, recorde de público, né? Aproximadamente 50 mil pessoas estiveram aí, até mais, né? Para acompanhar esse jogo entre Caldense e Atlético. E a partida terminou empatada em 0-0. Tudo que envolve essa decisão, depois do intervalo na sequência aqui do nosso programa, que ainda trará hoje, claro, o noticiário cruzeirense. As notícias de momento do Cruzeiro também serão destaque aqui no Semana Esporte, que dá mais uma parada rápida, né? Uma rápida pausa e volta já já.